Comecei nos quadrinhos e estou correndo com a nossa comunicação até hoje num mundo dominado pela tecnologia. Unicórnios Produções apresenta Turma da Mônica, dos quadrinhos ao mundo atual. A primeira coisa que vem à cabeça é que o gibi, ele é eu ia falar propulsor, mas não é isso, né? O gibi, ele é uma fórmula de você fazer a criança se interessar por leitura. É uma fórmula muito consistente e boa, porque trabalha com a imagem. E o mundo hoje é todo imagem, né? Então, para você fazer uma criança hoje querer ler alguma coisa, com todos esses equipamentos eletrônicos que fazem você ter uma profusão de ideias e tudo mais, e te tira de focos, né? A leitura faz você entrar naquele foco. Posso dizer pela minha realidade pessoal, logo que eu entrei na escola, nos meus primeiros anos, era óbvio que eu tinha uma vantagem natural em relação a todos os outros alunos, em função de ser uma criança que lia quadrinhos. Isso me ajudou a abrir todos os tipos de portas enquanto leitor. Os gibis da Turma da Mônica me incentivaram a ler mais, nem em casa, como também na escola e em outros lugares. Criança que lê a Turma da Mônica está na escola. Então começou a haver o interesse de professoras em puxar os personagens para trabalhos escolares, para até falar com editoras que editavam livros escolares, para utilizarem algumas historinhas, algumas piadas, os personagens, desenhos, ilustrações dos nossos personagens nos livros escolares também, que aconteceu cada vez mais e acontece hoje muito fortemente também. Então, eu vendo que os personagens têm acesso à escola, ao escolar, à criança escolar, e isso não acontece só aqui, acontece em outros países, Portugal inclusive. China, já estive lá nas escolas, no Japão estamos entrando nas escolas atualmente. O quadrinho tem uma coisa muito legal para a educação, que não tem cinema, não tem televisão, não tem teatro, nada. O quadrinho tem a parte principal dele, que é o vão que existe entre um quadrinho e outro. Aquele vão que não tem nada entre um quadrinho e outro é o mais importante da história em quadrinhos, porque ali funciona o seu cérebro. O seu cérebro faz a ligação de um para outro. O desenhista coloca lá um cara andando e tem uma casca de banana no chão. No outro quadrinho já está escorregando. No outro ele está com a bunda no chão. Aquele vão, você fez todo o movimento na sua cabeça. Então, como tem essa coisa que não tem no cinema, que já vem tudo pronto, não tem no teatro, que já vem tudo pronto, o quadrinho faz você trabalhar com o seu time. Você pode ter essa sequência em 1 segundo, 2, 3, respeita o time de cada um. Respeitando o time de cada um, é o time de você absorver as ideias. Então, o quadrinho é essencial para você fazer uma criança conseguir trabalhar todo o processo dentro do cérebro dela, de um lado que não é aquele lado tem que tirar nota, tem que decorar e tudo mais. Não, é o lado gostoso, onírico, né? Aquele lado que você deixa entrar as coisas. Então, daí você consegue passar muito ensinamento, muita coisa importante. O gibi, ele muda a forma de você encarar o mundo. Você tem acesso a coisas ali, eu vejo, foi para mim, mas eu não tenho tanta noção, mas eu vejo isso nos meus filhos. Então, eles têm acesso a informações hoje que o gibi proporciona. Então o Chico Bento, então tem o Nimbus, então tem o do Contra. Isso é cultura e isso é muito legal do gibi. Então, o que acontece? Quando você entra no universo dos quadrinhos, você amplia bastante o seu jeito de criação. No fundo, quando você cria um personagem, você cria todo o universo daquele personagem e daí você tem amigos do personagem, você tem família, você tem uma série de coisas ao entorno que você cria um universo seu. Bom, pelo incentivo que Maurício de Souza me deu, eu vou criar ainda quando crescer a minha produção de livros e gibis OSP, que significa Otávio Silva Produções, com minha própria turma de personagens amigões. O que eu acho disso? Eu acho lindo, maravilhoso, eu acho uma sorte grande de ter começado a minha carreira fazendo personagem infantil, da onde tudo saiu, derivou dessa coisa de personagem infantil, de criança gostar de personagem infantil.
Me lembro, no comecinho da minha carreira, quando eu distribuía minhas tiras de jornal nos jornais, no interior principalmente, eu ouvia falar e tinha informação de que as crianças pegavam o jornal do pai para ler a historinha primeiro, para depois dar o jornal para o pai. Isso era bom das duas maneiras. Primeiro, a criança estava lendo. Segundo, ela estava abrindo o jornal, o veículo de informação, onde ela lia a história em quadrinhos e, naturalmente, com o desenvolvimento intelectual, ela ia depois para o noticiário de maior interesse dela. O menino talvez fosse para o futebol, a menina também fosse para o vôlei, e assim por diante. E a criançada pegava no jornal, tinha informação. O jornal hoje está decrescendo, a internet está tomando o lugar, mas não vai substituir nunca o papel pintado. Material aqui do meu lado, né? Esse Maurício de Souza MSP50. Isso aqui é um material muito interessante para repensar como o Maurício se mostrou para uma nova geração de autores, né? Ele convidou, eu acho que ele fez 50 anos de carreira, ele convidou 50 artistas diferentes para fazer histórias com os personagens dele, histórias autorais, histórias com o enfoque de cada um desses 50 artistas do universo criado pelo Maurício. E é impressionante quanto isso reaproximou o Maurício dessas pessoas, o quanto o Maurício se reintegrou à turma dos quadrinistas, o quanto ele se mostrou um quadrinista também. Os roteiristas que ele começou a colocar cada um, falou, olha, vocês não vão trabalhar aqui dentro, cada um vai trabalhar dentro da sua casa. Principalmente que tem um lá no Amazonas, tem outro no Rio Grande do Sul, tem outro no Nordeste, tem outro no Centro-Oeste, e eles trazem ideias novas. Quando todos roteiristas, por exemplo, trabalham num lugar só, eles conversam as mesmas coisas, você não abre, você entendeu? Então ele foi trabalhando tudo isso para poder manter criatividade. Os personagens são muito simples, em 2 anos você podia acabar com todas as histórias, já que pudessem acontecer. Como que continua a cada vez ter mais criatividade, mais coisas e tudo mais? Porque ele trabalha exatamente isso e ele não perde um segundo sequer contato com os leitores. Quando ele está na Bienal, autografando, com cada um ele conversa, ele observa, ele fala para mim que ele trata cada um como se fosse o primeiro que ele está recebendo na fila, porque o último seria o que ele está já cansado, não vai receber bem e tudo mais. Então ele faz ele trabalha a cabeça dele para não ver fila e como se fosse o primeiro mesmo que tá chegando lá, porque ele quer tomar atenção e quer saber como que funciona. E aí vem 1000 histórias. O motivo de eu ter feito a tatuagem do Maurício, do Horácio, o personagem Horácio, foi porque, além de gostar muito do Horácio também, eu queria carregar isso comigo e lembrar sempre que eu tenho um objetivo para cumprir, um sonho para realizar. Quando eu tive a oportunidade de mostrar para ele, que foi no evento do Maurício de Souza com o Cortella, eu ganhei um ingresso para ir assistir a palestra. Aí, beleza, eu cheguei lá na fila, eu entrei, cumprimentei ele, aí eu virei para ele e falei assim, eu fiz uma homenagem para você, Maurício. Ele, meu Deus. Aí eu peguei e mostrei a tatuagem, e ele pegou e fez, ai meu Deus, eu não acredito. Tá doendo? Eu peguei assim, não, estou muito bem, mas eu quis fazer uma homenagem pra você, porque você é uma pessoa que me inspira. Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, tudo bem, mas não faça mais isso, porque dói. A forma como o Maurício sempre, até me emociona um pouquinho, ele sempre nos acolhe nas situações de autógrafo, isso é muito legal. Então, teve uma situação assim bem interessante. Foi na primeira vez que eu levei o Otávio, meu filho, para conhecê-lo. Eram poucas pessoas que estavam na livraria, né? Poucos que conseguiram a senha, porque a gente chegou super cedo e conseguimos estar ali e abriu-se a perguntas. Então, algumas pessoas fizeram e eu perguntei o que ele poderia dizer ali às crianças como um incentivo para a carreira de quem queriam seguir, como meu filho ser jornalista. E naquele momento eu me emocionei. Poxa, meu filho está ali, né, com o ídolo e tal. E foi lindo porque ele também se emocionou. Então ele respirou e assim aconselhou que
eu não colocasse ele, por exemplo, numa aula de desenho, deixasse ele usar a imaginação. Então somos apaixonados pelo Maurício de Souza. Então você vê a importância de você ter esses leitores e que a gente não pode perder. Então o Maurício cria esse leitor e vários outros autores podem contar com isso. É um leitor que se forma e vai até os 90, 100 anos de idade, porque é uma coisa, quando você lê quadrinho na infância, você não quer abandonar mais. É uma linguagem muito gostosa. Representam o brasileiro, né? A gente se identifica muito com todos os personagens. Então, eu acho que a família inteira, né? Seja o avô, o pai, o filho, o neto, enfim, leu Turma da Mônica e se identificou em algum momento com eles. Eu acho que é isso, essa identificação, não importa a idade, é o principal da Turma da Mônica, né? Desde o início, eu queria registrar e registrei os personagens. Gastava um dinheiro que eu não tinha, às vezes, para registrar, para tomar posse dos personagens legalmente, para o pessoal não poder plagiar. E com isso a gente foi aumentando e chegando a teatro, desenho animado, desenho agora pela internet, filmes pela internet, parques, áreas tematizadas, grandes, pequenas, médias, com diversas motivações. Você tem a linguagem das artes gráficas, você tem da literatura, você tem o cinema, porque hoje todos os filmes são feitos com um storyboard, que é uma história em quadrinhos. Você tem o teatro. Onde está o teatro dos quadrinhos? Você que dá a voz para os personagens, entonação, você que faz aquele personagem enorme, tem uma voz fininha, você interpreta. Oh, meu, diz que sou sua amada. Na verdade, eu tô pensando se não entrei numa enrascada. Oh, meu, como assim? O que faz as pessoas, principalmente as crianças, né, virem ao teatro nesse mundo atual, né, que é bastante tecnológico, onde tem muito tablet, tem computador, videogame, celular. O nosso maior desafio hoje é justamente fazer com que eles saiam desses lugares e venham ao teatro. Para isso a gente precisa, acima de tudo, criar bons projetos. Se a gente faz uma peça mais ou menos, com uma qualidade mais ou menos, uma produção mais ou menos, um tema mais ou menos, as crianças não vão vir. Claro que a Turma da Mônica por si só, ela já tem uma força, a marca Turma da Mônica tem uma força muito grande, e isso por si só realmente traz um público para o teatro. Mas não é só isso. No teatro especificamente, a gente sempre tem que trazer boas ideias, boas produções, com boa qualidade, com bons atores, boas músicas, bons figurinos, boa cenografia, com tecnologia. Aí sim a criança vai vir e ela vai querer voltar e ela vai ver que teatro é muito legal e vai fazer uma diferença na vida delas, assim como para os pais. Então nosso maior desafio é sempre ter boas ideias. E sonhar é um direito seu. Foi um sonho que você nasceu e vai. Eu acho que foi importante a criação da Turma da Mônica Jovem pelo fato deles estarem junto com o avanço das tecnologias, né, de hoje em dia. Eu acho que é super importante, né, para não deixar a Turma da Mônica morrer e trazer também esse novo olhar das pessoas, das crianças também, dos jovens, né? Porque eu acho que o gibi antigo é totalmente diferente da Turma da Mônica Jovem. O Turma da Mônica Jovem, eu achei legal a ideia dele, a sacada de fazer isso, porque a gente é adulto, então as histórias de hoje é muito com o que a gente está vivendo agora, sabe? Se você pegar os gibis novos da Turma da Mônica, fala de relacionamento, fala de faculdade, de intercâmbio, de tudo que a gente quer para a nossa vida, e a Turma da Mônica Jovem está crescendo junto com a gente também. A Turma da Mônica Jovem foi pensada num primeiro momento para um público adolescente que consumia mangás e animes. E eles lançaram esse material com esse pensamento. Quando a Turma da Mônica Jovem chegou na banca, ela começou a ser consumida de forma maciça por um público pré-adolescente. O alvo foi acertado errando. Os adolescentes não compraram o material, mas outro público comprou o material
E eles rapidamente se adaptaram a esse novo público. Se você pegar as primeiras edições da Turma da Mônica Jovem, você vai ter uma série de piadinhas de cunho sexual que seriam muito comuns para o leitor adolescente, mas não para o leitor pré-adolescente. Quando eles entenderam quem era o leitor desse material, todo esse tipo de piadinha desapareceu da revista. Nós devemos estar também no virtual, também no papel pintado, e também em qualquer outra plataforma que se abra, como nós estamos hoje no YouTube, com números fabulosos, já divulgando os nossos personagens no mundo inteiro, principalmente pelo Mônica Toy, que é um sucesso mundial com bilhões de views. Então, o que o Maurício fez? Ele criou a Turma da Mônica Jovem, que é no estilo mangá, que é outro desenho, outro tipo de desenho, diferente do desenho da Turma Clássica. A Mônica Toy, que é ao estilo toy, que é meio japonês também, né? Mas aquele estilo de toy bem simplificado. Nas graphic novel, ele empresta os personagens para desenhistas desenharem no estilo deles. Então, cada um faz um estilo diferente. Turma da Mônica, o personagem, o louco e tudo mais. E ninguém deixa de saber que é a Mônica. Isso é muito importante. Montar a área do departamento de jogos na Maurício de Souza acho que foi uma reação natural ao movimento de mercado. Em 2012, mais ou menos, a gente montou aqui na Maurício o departamento digital. A gente começou a desenhar alguns projetos, tanto de aplicativos, redes sociais, como seriam as redes sociais da Maurício. Então a gente teve alguns projetos de 2012 para cá, de jogos e aplicativos. Eles deram certo, alguns funcionaram super bem, mas de mais ou menos 2 anos para cá a gente começou a reformular o departamento de jogos. A gente trouxe um roteirista específico de jogos, a gente trouxe um outro programador para trabalhar internamente com alguns projetos. E de lá para cá a grande diferença, eu acredito que em 2012 mais ou menos, a gente só aplicava os nossos personagens e algumas mecânicas que já existiam. E isso acho que para o fã não funciona, porque o fã quer ter um storytelling, ele quer ter alguma relação maior com a marca do que ter simplesmente um jogo que já existe envelopado de Turma da Mônica. Então de lá para cá a gente começou realmente a pensar projetos mais específicos com a turma, que fizesse sentido com os personagens, no universo dos personagens. Hoje a gente tem um grande lançamento que a gente até anunciou, o Mônica e a Guarda dos Coelhos, que vai lançar na Comic Con desse ano. É um jogo para PlayStation 4, Nintendo Switch e computador. A ideia é que seja um desdobramento de conteúdo nessas plataformas que a criançada está super familiarizada hoje em dia. E lógico que a gente sabe que os jogos hoje não são para crianças, né, como era estereotipado até um tempo atrás. Os jovens, os adultos, todo mundo joga. Então a ideia é que a gente tenha conteúdos específicos para cada faixa etária, que na verdade todos são fãs de Turma da Mônica. Então tem um pai hoje em dia, um avô que leu Turma da Mônica. Se ele for fã de jogos ou dessas plataformas, a ideia é que tenha um conteúdo específico para ele poder brincar ali. Novas tecnologias trouxeram mais possibilidades. Então, toda vez que a gente gravava junto, e o teatro a gente sempre gravava junto, a gente tinha que dar certos tempinhos para não encavalar, para não sujar. A gente tinha que se preocupar com uma equalização em estúdio, já na captação, porque senão uma voz se sobrepõe à outra e não dá para entender, então você tem que fazer de novo porque aquilo não deu qualidade. Com a possibilidade de você ter vários, com o digital, por exemplo, isso facilitou muito para você gravar junto. E também com a possibilidade de efeitos, de mais limpeza, de já na captação você corrigir excesso de agudos ou coisas que ficaram muito graves, de você ter vários plugins que podem até limpar coisas. Ficou muito boa aquela cena, porém teve ali uma sujeirinha, mas que daí o engenheiro já fala, de áudio, já fala, não, tudo bem, que eu tenho como tirar isso. Invisões! Vamos atacar a geladeira! Magali, a gente acabou de lanchar. Ah, aquele foi o lanche das 2 horas. Já está na hora do... Que horas são?
2h10. Na hora do lanche das 2h10. Se liga, Magali. É que quando a mãe da gente sai, é a hora que podemos experimentar a maquiagem delas. E elas não ligam? Claro que não. Elas devem fazer isso pra gente aprender a ser gente grande. Antes desse processo, esse avanço de tecnologia, das máquinas que vieram depois, para nós era uma coisa natural pegar um joelher, né, que é o papel que a gente desenhava, os lápis, a tinta, o nanquim, mas sem a tecnologia era o que a gente tinha que se virar, né, com aquela material de lápis, caneta, borracha, apontador, né, que a gente ainda usa na prancheta. Isso tudo era muito gostoso. E aquelas pessoas que não quiseram migrar para a máquina, para o computador, permanecem na prancheta até hoje, né? Como eu e mais uns 7, 8 aqui ainda. Nós temos que ficar ligados ao que acontece, ligados à tecnologia, ligados ao que acontece no mundo da comunicação, quais as plataformas que estão surgindo novas, para a gente ocupar espaço. Então nós temos todas as redes sociais hoje, YouTube, Instagram, Facebook, nós estamos em todas elas e é hoje a plataforma que mais cresce, né? Claro, o mundo hoje está tecnológico, super online e a gente tem que seguir essa onda, mas nosso intuito como marca é que nós estejamos presentes em todos os tipos de plataforma de entretenimento, seja ela on ou off, a nossa intenção é que nós estejamos em todas elas presentes sempre com entretenimento e com educação. Então, hoje a gente tem basicamente três plataformas que a gente trabalha de redes sociais. O Facebook, que é muito mais voltado para famílias, pais e mães que são fãs da Turma da Mônica, junto com os filhos que usam muito os perfis dos pais também. O Instagram, a gente já trabalha com fãs que conhecem um pouco mais da marca, então não tem uma interação tão grande quanto o Facebook, mas em compensação a gente consegue atualizá-los de eventos, de produtos, de lançamentos. E no Twitter a gente tem um discurso direto com o jovem adulto, que a gente criou uma página recentemente, uma página reestruturada, não é a mesma página que a gente tinha lá em 2012, uma página pensada para esse público de Twitter, que é um público um pouco diferenciado, então é uma página, vocês podem ver que é uma página muito mais baseada em memes, em piadas, é mais contraída, que a gente também percebeu através da Comic Con a primeira Comic Con que a gente participou de 2014, que a gente tinha uma relação muito forte com esse jovem adulto, com essa cultura, com esse mercado geek. Antes da Turma da Mônica existir oficialmente, a Turma da Mônica já estava na internet enquanto memes, enquanto comunidades, enquanto fanfics, né? Toda aquela brincadeira do Atá da Mônica, ela não foi criada pela Maurício de Souza Produções, ela foi criada por usuários da rede. Se a gente pegar atualmente o Twitter oficial da Turma da Mônica, todo esse material rodou a rede e muito desse material que foi criado pelos fãs de forma não oficial está sendo oficializado hoje em dia. Então é muito interessante, né? Como a Turma da Mônica lida com essas mídias, né? É interessante você notar, por exemplo, que hoje em dia a Mônica Souza, né? A pessoa real em quem a Mônica é baseada, ela acabou se tornando uma figura meio internética, né? As pessoas gostam de ver ela na frente do computador escrevendo Atá, do mesmo jeito que o desenho. E isso tudo é mercadológico, isso tudo é pensado. O jeito como a Turma da Mônica e até os funcionários da Maurício de Souza Produções se colocam nas redes sociais são formas de você estar reafirmando o poder da marca. Onde a criança, onde o consumidor de Turma da Mônica está, a Turma da Mônica também deve estar. Então, se o consumidor está no celular, está no aplicativo, a Turma da Mônica deve estar no celular, no aplicativo, deve estar nos jogos, ela deve estar no YouTube, ela deve estar onde a criança estiver. A Turma da Mônica tem que continuar espalhando essa mensagem de educação, de cultura brasileira, de entretenimento, em quaisquer plataformas possíveis. A gente realmente imaginava que a Turma da Mônica faria sucesso nas plataformas digitais, porque a Turma da Mônica faz muito sucesso, né? As pessoas se identificam muito com os personagens. Mas, assim, foi uma grande adaptação que a gente teve que fazer, porque o nosso produto principal sempre foi o gibi, né? Sempre foi aquela coisa de papel e tal. Mas, assim, eu acho que é fácil, a partir do momento que a gente trabalha com pessoas criativas, jovens, né, ou só de mente jovem mesmo, é mais fácil chegar nessas plataformas digitais, porque é aquilo que a gente vê o dia todo, né, a gente está sempre na internet, a gente conversa sobre isso, enfim. Colocar personagens que já fazem sucesso, que são muito bacanas e tem conteúdo, já é sucesso. A Turma da Mônica começou com história em quadrinho, mas em seguida, logo, já entrou no desenho animado,
já entrou em parques temáticos, entrou em lojinhas, em merchandising, mas isso é pouco. É muito, mas é pouco perto do que está acontecendo com a explosão de oportunidades tecnológicas que hoje estão aí a nosso alcance. Nossa política é correr atrás mesmo, correr atrás, não deixar plataformas vazias de Turma da Mônica, e graças a isso vamos no ano que vem fazer 60 anos de atividade, e a Turma da Mônica nunca esteve tão jovem, tão moderna, tão atuante no mercado, aqui e agora também em alguns outros países. Então, é a gente ficar ligadão. Socorro! Alguém me ajuda! Ai, 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 ai! Ufa, que perigo! Então é por isso que tem que vir de botina, pra não perder os dedão. Mas um pé com botina e outro sem não dá certo. Tivemos uma ideia genial pra deixar a festinha de sábado ainda mais legal. Já sei, vocês não vão. Daí sobra mais comida, né? A Turma da Mônica, para mim, é sonho. Sabe, um universo idílico, um universo de sonho. Afeto, memória infantil. A Turma da Mônica parece ser um lugar seguro, onde você sempre pode voltar. Não importa quantas voltas o mundo dê, ou quantas coisas podem ficar difíceis, o bairro do Limoeiro tá sempre igual, a grama tá sempre verde e a turminha tem sempre 7 anos. Bom, a Turma da Mônica pra mim é minha família, literalmente. Minha Mônica e a Magali são minhas irmãs, mas aquela turma toda é como se fosse irmão, filho, primo, enfim, eu cuido deles como se eles fossem da minha família. E eu quero que eles sejam tão importantes para as pessoas, para os leitores, quanto eles são para mim. Então, é isso, é minha família. Bom, o que é a Turma da Mônica para mim? São meus familiares. Eu posso almoçar com Cebolinha, posso brincar de bola com o Cascão, até hoje. Né? E vou, quando tiver 90 aninhos, eu vou estar pensando nos personagens e brincando com eles, porque a criança que a gente foi nunca deixa de existir dentro da gente. Bom, a Turma da Mônica pra mim representa alegria e magia. Tem muita magia, eu acho, dentro da Turma da Mônica. A Turma da Mônica pra mim é amor, infância, alegria, família, amizade e sonhos. Bom, a Turma da Mônica pra mim é paixão. Bom, a Turma da Mônica, pra mim, é muita inspiração, é divertido, gibis e livros. E pra mim é bom. Não dá pra explicar. Bem, se é um momento também de a gente falar com o pessoal que acompanha a Turma da Mônica, acompanhou o que está já, talvez, na 4ª geração de leitores, porque nós alfabetizamos muita gente nesse país, com a disposição, com até a mensagem comportamental que nós colocamos nas histórias. E com isso, eu acho que nós continuaremos com esse belo estúdio funcionando. Eu posso continuar contando história para a criançada, eu e a equipe, uma boa equipe que eu tenho agora. E com isso, a gente vai viver feliz para sempre. Sou a Mônica, bem docinho e sabichona. Espero que tenha gostado desse documentário, que foi feito com muito carinho. Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação. Sou a Mônica, bem docinho e sabichona. Sou a Mônica, tão teimosa e tão mandona. Quando diz que sim, quando diz que não, basta ter opinião. Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação.